e tudo passa tão depressa nesses tempos de hoje que nem percebo mais as nuances das cores. O detalhe vai perdendo importância, os perfumes se misturam, eu e minha pressa cada vez mais longe do futuro. Quero aprender a ousar, me lançar, ir mais além, mesmo que o mundo exija que eu seja igual. Quero escolher o que me convence, o que me convém. Será que o bem parece tanto assim com o mal? Coragem, quando é verdadeira, é calma e serena, faz valer a pena viver. Falo por mim, quando é sim, digo sim, e prefiro calar a prazer ou sofrer. Nova era, te recebo de braços abertos. Nova era, te presinto, pois faço parte de ti. Quero aprender a ousar, me lançar, ir mais além, mesmo que o mundo exija que eu seja igual. Quero escolher o que me convence, o que me convém. Será que o bem parece tanto assim com o mal? Coragem, quando é verdadeira, é calma e serena, faz valer a pena viver. Falo por mim, quando é sim, digo sim, e prefiro calar a prazer ou sofrer. Nova era, te recebo de braços abertos. Nova era, te presinto, pois faço parte de ti.
São chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer. Acolher corações, amar é nosso papel. Unificar as nações, erguer os olhos pro céu. Erguer os olhos para o céu. Estrela me guia, luz que ilumina, é tão belo, amigo, quando encontro você. Ó companheiro, bênção de Deus, guarda meu coração junto ao teu coração. E em tua paz, Mestre Jesus, abençoa nós, amigos, a caminho da companheiro, bênção de Deus, guarda meu coração junto ao teu coração. E em tua paz, Mestre Jesus, abençoa nós, amigos, a caminho abençoa nós, amigos, a caminho da Oi pessoal, eu sou o Andrezinho. Estou aqui para convidar a galerinha para participar da evangelização do Grupo de Educação Espírita André Luiz. É isso mesmo, o GEAL, que
que retornará a partir do dia 3 de janeiro, domingo, após a reunião pública, e quinta e sexta-feira, antes das reuniões, todas realizadas através do YouTube. Espero vocês lá com muitas novidades. Até lá! Olá, pessoal! Mais uma vez o ano voou, né? Um ano diferente. Vocês já perceberam como nós estamos pertinho daquele encontro que a gente tanto espera e que a gente tanto ama? É verdade. Estamos falando do ENEF 2021. Vocês pensaram que não ia acontecer, né? Conta para eles, Marcília. Conto sim, Vera. Vai acontecer em fevereiro, nos dias 13, 14 e 16. A gente vai ter o nosso primeiro ENEF virtual. E é para toda a família. E vamos ter muitas novidades, hein? E todos os núcleos da nossa região vão estar reunidos formando um grande núcleo. Em breve a gente tem mais informações, hein? Fiquem atentos e até mais, pessoal. Porque... Até mais. Juntos! Nós somos ENEF! Boa noite, irmãos queridos. Que a paz de Jesus nos envolva. Sejam bem-vindos a mais uma reunião pública virtual de sexta-feira. E começando a reunião com várias notícias boas. Nossas 153 crianças assistidas foram apadrinhadas e amanhã estarão recebendo seus presentes de Natal. O nosso muito obrigado aos padrinhos e madrinhas. E em janeiro, várias novidades. Para quem quiser conhecer mais a fundo a nossa doutrina, abriremos inscrições para o curso básico de Espiritismo. Ele é a porta de entrada para todos os outros cursos da casa. Então, vamos aquartar essas inscrições. E também, a partir do dia 3 de janeiro, em nossas reuniões públicas, as nossas crianças ganham um espaço. O CHEAL está elaborando os estudos de evangelização para as crianças. E vai ocorrer nas quintas e nas sextas, antes da reunião pública, e aos domingos, após a reunião. E o horário depois, nós vamos passar direitinho qual vai ser. E por último, vamos ter ENEF sim, Encontro Estadual da Família Espírita, que ocorre no período de Carnaval. E a nossa casa acolhe um núcleo de ENEF, o ENEF Núcleo Abolição. Vamos aguardar maiores informações também da coordenação. Bem, meus irmãos, vamos ao estudo. Apesar de estarmos virtualmente, nós estamos seguindo a programação presencial. Portanto, hoje é dia de palestra. Porque na semana que vem, dia 25, é dia de Natal e não teríamos reunião pública. Mas, como nós estamos virtualmente, não vamos deixar passar uma sexta sem nada, né? Estamos preparando uma reunião diferente. Aguardem. Como falei, hoje é dia de palestra e o convidado é o companheiro da nossa casa, Edivaldo Gonçalves. O tema é a nova era. A ambientação deu vários spoilers de como é essa nova era, o que precisamos fazer para construir, para chegar até ela, certo? Então vamos iniciar a reunião e fazermos as nossas reflexões. Boa noite a todos. Do livro Taça de Luz,
de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Ante o futuro. Não adianta indagar do futuro ocasionalmente para satisfazer a curiosidade irrequieta ou inútil. Vale construí-lo em bases que a lógica nos traça generosamente a visão. Não desconhecemos que o nosso amanhã será invariável resposta do mundo ao nosso hoje. E aos nossos pés, a natureza sábia e simples nos convida a pensar. O arado preguiçoso deve aguardar a ferrugem. A leira abandonada receberá o assalto da planta daninha. A casa relegada ao abandono será pasto dos vermes que lhe corroerão a estrutura. O pão desaproveitado repousará na sombra do mofo. A fonte que se consagra ao movimento atingirá a paz do oceano. A flor leal ao destino que lhe é próprio converter-se-á em fruto benfazejo. A planta amparada com segurança distribuirá bênçãos à mesa. E o minério obediente aos golpes do malho transformar-se-á em peça de alto preço. Sabemos que é possível edificar o futuro e recolher-lhe os dons de amor e vida. Escolhe a bondade por lema de cada dia. Não desista de aprender. Infatigavelmente e com os braços no serviço incessante, caminharás desde hoje, sob a luz da vitória, ao encontro do glorioso porvir. Graças a Deus, graças a Jesus. Primeiramente, Senhor, te agradecemos por estarmos bem e aqui reunidos em Teu nome. E queremos pedir, Senhor, a Tua presença, o amparo de Jesus e seus mensageiros, nesta noite em que nos reunimos para mais uma vez estudar. Que o nosso irmão Edivaldo seja iluminado ao trazer para nós o fruto do seu trabalho, as reflexões possam nos trazer também, Senhor, um motivo a mais de crescimento. Que os trabalhadores da Casa de Miguel estejam a nos amparar em vibrações de paz e de amor. Confiante, Senhor, na Tua presença, na sustentação desse trabalho, damos graças a Deus e graças a Jesus. Olá, fim de ano chegando e muitos de nós estamos envoltos em reflexões. Através dessas reflexões e através dos estudos doutrinários que viemos fazendo, chega para nós uma pergunta quando nós falamos sobre a Era Nova, ou Nova Era. Que era é essa? Por que ela não chega? A Nova Era se refere aos ensinamentos de Jesus colocados em prática? Por que ela não chega então? E nós precisamos colaborar em que sentido para que essa nova era esteja já entre nós? Ela chegou? Ela vai chegar? Ela nunca chegará ao planeta Terra? Vamos ver, através dessa nossa conversa, hoje, o que nós precisamos fazer, o que nós podemos fazer e o que nós podemos entender dessa nova era. Ela está já entre nós? Vamos lá. Quando observamos a imensidão do céu, nos reportamos a Deus. Observamos a sua grandeza, o seu poder, as visões das nuvens, do céu azul, nos fazem ter esperança de dias melhores, nos traz paz para muitos de nós, nos traz felicidade e a certeza de que teremos um porvir muito melhor. Ficamos numa situação aguardando tudo passivamente.
Mas será que, observando toda essa beleza do alto, nos ocorre que nós precisamos arregaçar mangas e ajudarmos nessa melhora para todos nós? Tudo que encontramos por aqui é uma grande obra divina. Mas e nós? Onde está a nossa parte? O que precisamos fazer? Será que ainda não somos felizes? Será que a felicidade está por vir? Voltamos e olhamos para o céu. Renovamos as nossas baterias, renovamos as nossas esperanças. Só não podemos ficar de braços cruzados. Vamos agir, vamos pensar que podemos fazer o melhor. E isso nós vivenciamos sempre através dos ensinamentos de Jesus, que trouxe uma nova luz para todos nós. É nele que nós precisamos nos inspirar e, através de seus ensinamentos, renovarmos as nossas ideias e atitudes. Foi um grande advento, se assim podemos classificar a sua vinda até nós. Bem, estamos realmente na nova era, sem tratamento acústico, fazendo gravações em casa, escutando barulhos de moto, carro do ovo, latidos, né? Os pássaros cantando com alegria, mas é assim mesmo, sinal de novos tempos. Mas a nossa conversa, a nova era, está baseada lá, esse nosso bate-papo está baseado no Evangelho, segundo o Espiritismo, lá no primeiro capítulo. E no item 10, nós encontramos assim: um dia, Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade varar as trevas. Esse dia foi o do advento do Cristo. Depois da luz viva, voltaram as trevas. Após alternativas de verdade e obscuridade, o mundo novamente se perdia. Então, semelhantemente aos profetas do Antigo Testamento, os espíritos se puseram a falar e a vos advertir. O mundo está abalado em seus fundamentos. Reboará o trovão. Sede firmes. Então estamos nas instruções dos Espíritos e eu acabei de reproduzir a fala de Fénelon em Poitiers, 1861. Poitiers é uma cidade no centro-oeste da França. Essa luz, essa esperança que temos das observações que fazemos do céu, da amplitude, do poder do alto, já vem de muito tempo, desde a era dos profetas, desde o advento de Moisés, e veio depois Jesus aí trazer ainda mais claridade, né? O princípio da moral cristã viria através de Moisés. E Jesus vem trazer mais novidades sobre tudo isso que os povos já vinham conhecendo anteriormente. Quando Fénelon nos lembra do advento de Jesus e da luz que veio com ele sobre a humanidade, e que nós, naquela época, não entendemos que mensagem era aquela, pelo menos a maioria de nós não conseguiu absorver. Que mensagem era aquela que ele trazia? Aquele espírito que veio envolto em humildade, nascido, encarnado num estábulo, no meio de tanta pobreza e humildade, e depois foi crescendo e trazendo para nós uma novidade, falando sobre outros mundos, sobre o reino
do nosso Pai. Existia um outro reino. Então, quantas novidades Jesus veio trazendo para nós, todas baseadas no amor, e nós tivemos, e muitos de nós ainda temos, dificuldade de entendê-la. Então, com Cristo nos chega essa era da claridade. Mas essa nossa falta de entendimento de sua mensagem nos fez com que mergulhássemos mais uma vez, depois de seu advento, na escuridão. Quantos e quantos de nós, nos perdemos ali, modificamos a sua palavra, demos uma outra visão aos entendimentos, ao passo que muitos outros tantos estavam ali fazendo com que suas palavras voltassem a ecoar. Houve uma guerra, de ideias aí. Nós, mais uma vez, ficamos pululando num caldo de dúvidas, alguns irmãos se esclarecendo e outros cada vez mais se aprisionando a ideias negativas, a orgulho, a utilização da palavra de Jesus em benefício próprio. Muita escuridão depois da claridade. Mas Fenelon nos lembra do grande amor que Deus tem por nós. E então, depois que o mundo estava se perdendo, vinha o quê? Chegava para nós o quê? Os Espíritos se puseram a falar e vos advertir. Olha o amor de Deus por nós, nos dando novas oportunidades de esclarecimento. Através de médiuns de lugares diferentes do mundo, o outro lado, o além-túmulo, veio trazer para nós notícias. Falaram da vida que continua a existir após a morte do corpo físico. Falaram das conquistas que precisamos efetivar para chegarmos nesse reino que Jesus tanto anunciou para nós e continua anunciando. Foram os espíritos, médiuns de diversas nacionalidades, de diversos locais, de culturas diferentes, estavam trazendo essas mensagens do além. Essas mensagens esclarecedoras, dando continuidade a tudo aquilo que Jesus trouxe e traz para nós. Mas naquele momento, naquela época, o nosso entendimento era muito mais embotado do que é hoje em dia. Mas tudo vai se esclarecendo paulatinamente. E para essas mensagens que nos chegaram dos irmãos desencarnados, tivemos o nosso codificador, Kardec, que trouxe a tradução de tudo aquilo que eles queriam nos alertar. Daí surge o Espiritismo. Essa nova era já vem sendo trazida para nós há muito e muito tempo. Mas como é que anda a nossa visão de mundo quando observamos na atualidade guerras, doenças, reclusões, pessoas que não se entendem, não respeitam o pensamento alheio, não se lembram que cada um tem uma bagagem? Como é que fica isso? Há injustiça? Será que andamos, boa parte de nós, tão detidos na materialidade que não conseguimos enxergar alguma coisa além disso? Que benefícios traz o Espiritismo para nós quando nos amplia a visão e faz com que lembremos que nós somos espíritos? Muitas das vezes, grandes embates acontecem porque só nos observamos como matéria. Eu sou um espírito encarnado. Eu sou uma alma. Nós que estamos aqui, habitando o planeta Terra,
somos espíritos encarnados. Será que lembramos sempre disso? Vamos dar continuidade ao que o Fenelon trouxe para nós. Colocando óculos e voltando ao bom e velho Evangelho, para continuarmos. O Espiritismo é de ordem divina, pois que se assenta nas próprias leis da natureza, e estás certo de que tudo que é de ordem divina tem grande e útil objetivo. O vosso mundo se perdia, a ciência, desenvolvida à custa do que é de ordem moral, mas conduzindo-vos ao bem-estar material, redundava em proveito do espírito das trevas. Como sabeis, cristãos, o coração e o amor devem caminhar unidos à ciência. Se procurarmos uma definição para a ciência, vamos encontrar muitos significados. Mas, entre eles, lá recorrendo ao Google, a gente encontra que é um corpo de conhecimentos sistematizados, adquiridos via observação, identificação, pesquisas e explicação de determinadas categorias de fenômenos e de fatos. Fenelon nos lembra aí, que a ciência desenvolvida à custa do que é de ordem moral, mas conduzindo-vos ao bem-estar material. Redundava em proveito do espírito das trevas. O que ele quis dizer com isso? A ciência conduzia a humanidade apenas ao bem-estar material, sem satisfazer as necessidades espirituais. E isso direcionava a humanidade a grandes erros como o orgulho e o egoísmo. A ciência sempre foi algo positivo, é algo de que necessitamos diuturnamente. No seu vasto campo de pesquisas, no desenvolvimento das nossas atividades materiais, mas ela só fica nesse campo material, naquilo que é tangível, naquilo que se pode observar enquanto matéria. E se nós atentarmos para essa definição que eu acabei de ler, sobre que ciência é o corpo de conhecimentos sistematizados, adquiridos via observação, identificação, pesquisas e explicação de determinadas categorias de fenômenos e de fatos, o Espiritismo também faz isso. Só que num outro aspecto, num outro detalhe. Então a gente já vai entendendo que o Espiritismo também é uma ciência e não compete com essa nossa ciência material. Pelo contrário, aí sim é que cada vez mais nós temos presenciado que uma está se juntando à outra. Esse é o ideal. Analisemos rapidamente o tríplice aspecto da doutrina espírita. Então, pela definição do quadro que nós encontramos à esquerda, o Espiritismo é ciência porque estuda à luz da razão e de pesquisas específicas os fenômenos mediúnicos, isto é, os fenômenos provocados pelos espíritos e que são fatos naturais. Não existe o sobrenatural. Todos os fenômenos, mesmo os mais estranhos, têm explicação científica. Sintetizando, Kardec afirma: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos e de suas relações com o mundo corpóreo. O Espiritismo é filosofia.
O Espiritismo é filosofia porque dá uma coerente e exata interpretação da vida. Toda filosofia gera uma ética. Sua força está na sua filosofia, no apelo que dirige a razão ao bom senso. Como filosofia, o Espiritismo compreende todas as consequências morais que dimanam das relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. O Espiritismo é religião. Vamos ver esse aspecto? O Espiritismo é religião porque ele tem por fim a transformação moral do homem, retomando os ensinamentos de Jesus Cristo para que sejam aplicados na vida diária de cada pessoa. Revive o cristianismo na sua verdadeira expressão de amor e caridade. Segundo Emmanuel, a ciência, a filosofia e a religião constituem o triângulo sublime sobre o qual a doutrina do Espiritismo assenta as próprias bases, preparando a humanidade do presente para a vitória do amor. E só para a gente reforçar esse aspecto religioso, vamos ver. Esse aspecto do Espiritismo, focalizando o Evangelho de Jesus, nós vamos investindo na nossa reforma íntima. A cada passo nosso na evangelização, nós vamos percebendo um Deus muito justo e amoroso, e sabendo que tudo que passamos por aqui é de nossa grande necessidade para o nosso aperfeiçoamento e a nossa nova visão de errarmos cada vez menos. Quando a gente fala em errar menos, parece até algo utópico, não é verdade? Mas significaria uma progressão de nós, do nosso interior, das nossas ideias, dos nossos pensamentos. Imagine se a gente chegar a um patamar em que a gente não fala mais mal dos outros, que a gente não tem mais inveja, que a gente já consegue perdoar. Imaginem nós podendo fazer o bem sem ver a quem. Imaginem que tudo aquilo que a gente critica no outro, que a gente de verdade já não faça mais. Errar menos é fazer uma revisão do nosso interior. É podermos olhar o próximo como a nós mesmos. Jesus trouxe ideias revolucionárias. E são essas ideias revolucionárias que nós precisamos seguir. Porque são essas que fazem bem ao espírito. São essas que fazem bem a toda a coletividade. Errar menos parece até um tanto assustador. Mas é a nossa meta, é o nosso destino e com certeza é o nosso futuro. Arregacemos as mangas, pois o tempo urge e o Evangelho nos convida. Reflexões sempre. Reflexões, estudo e melhores atitudes. É com o pensamento crítico que ampliamos as nossas visões. Então vamos ampliar um pouco mais as nossas visões respondendo algumas perguntas. Por que o reino de Cristo ainda não veio até nós? O que é a revolução moral? Quando chegará a Era Nova?
São tantos os questionamentos que eu pedi até um café para tentarmos responder em conjunto, pois, afinal de contas, somos todos aprendizes e vamos entendendo paulatinamente o Evangelho. Quando chegará a nova era? Vamos imaginar essa nova era, essa era nova, como uma casa em construção. Quem já passou por reformas na sua casa sabe bem como é. A gente precisa comprar os materiais, a gente precisa contratar o pedreiro, começa o quebra-quebra, aquilo que a gente previa, né, já muda totalmente, previa-se azulejar uma parte, colocar piso tal, aí quando começa a quebrar, a gente vê que tem uma série de problemas. E no meio do caminho as soluções vão sendo dadas de acordo com o nosso orçamento. No final das contas, quando a obra está pronta, o que acontece? O que a gente vai presenciar? Vai ver um novo ambiente, né? Alguma coisa agradável. A nova era é isso, é essa transição que nós já estamos vivendo há muito e muito tempo. Essa reforma que ocorre no planeta Terra há muito tempo. E quem são os seres que estão sendo reformados? Somos nós. Somos nós que estamos em reforma. Imaginem, nós somos esses pedreiros que estamos também, quando começamos a quebrar, observamos que há problemas que precisam ser resolvidos, né, para transformarmos um planeta em um planeta melhor. E os pedreiros, aqueles que participam das obras, os engenheiros e os projetistas, também têm um trabalho árduo, muito grande, para transformar aquele ambiente ou aquela edificação numa nova estrutura. Seria o planeta Terra. Os materiais utilizados para essa reforma ou para essa obra são a paciência, o amor, a humildade, a caridade e por aí vai. O perdão. São tantos os materiais que a gente precisa utilizar para que a gente possa se melhorar e melhorar todo o planeta. Então, daí a gente começa compreendendo em conjunto. Foi bom ter pedido um café. Evolução moral. Poderíamos entender como uma transformação contínua e gradual de nós, de nosso entendimento, do emprego da fraternidade e da caridade no nosso dia a dia. Entendermos através do Evangelho que façamos ao outro aquilo que gostaríamos que fizessem conosco. Não basta só não fazermos o mal, mas precisamos, como eu disse anteriormente, arregaçar as nossas mangas e praticarmos o bem. Fazermos a caridade. E é no estudo do Evangelho que a gente vai entendendo isso. Perceberam? A cada vez que vamos estudando o Evangelho, vamos depurando o nosso entendimento. Então, fraternidade e solidariedade, melhor emprego do livre-arbítrio, né, tendo essas noções, e melhora da nossa conduta no dia a dia. Olhemos para o irmão como alguém igual a nós. Essa é a grande revolução. E as revoluções vão sendo feitas paulatinamente em cada um de nós. Sempre foi assim na história da existência desse planeta. O reino de Cristo não veio até nós. Será que esse reino dos céus não vem até nós? Na minha percepção, no nosso entendimento que vamos fazendo, ele está já no meio de nós. Para quem me acompanha há muito tempo, deve lembrar de uma frase que eu sempre digo nas minhas preces em público, né? Que Jesus esteve conosco
como nós sabemos que Ele está. Nós é que precisamos evitar esforços para estarmos com Ele. Como é que a gente percebe esse reino dos céus? Como é que a gente percebe essa era nova ou essa nova era no nosso dia a dia? Quando a gente já tem uma compreensão maior do que é o bem. Quando a gente já consegue fazer esse bem. A gente já vai mudando a nossa ambiência anterior e vai modificando os ambientes onde a gente se encontra. A gente vai sintonizando pouco a pouco com o alto. Então, esse reino dos céus está muito mais próximo de nós do que podemos imaginar. Mas batalhemos para estarmos sintonizados. Tudo é questão de sintonia. E se é para nós sintonizarmos, sintonizemos com o alto, sintonizemos com o bem. Vocês observaram como propositadamente eu respondi as perguntas de trás para frente, justamente para nos ajudar nesse entendimento. E fica evidente que tudo depende de nós. A fé precisa ser efetivada com obras. É aquele arregaçar de mangas que eu andei falando um pouquinho mais atrás. A seguir, nós vamos entendendo que precisamos nos ligarmos menos na matéria e pensarmos justamente na promoção do espírito. E a doutrina espírita, codificada por Kardec, vem nos lembrar a todo instante sobre isso. Precisamos de obras para evoluirmos, para crescermos. Vamos ver? O homem foi moldado pela ação inquisitória do medo, revolta, egoísmo, orgulho e ignorância. A falta de equilíbrio social, as diferenças, o ciúme e a inveja tomaram-lhe o pensamento e o têm feito peregrinar pela expiação e provação. Mas as almas encontram aí a chave para a mudança. Como? Simplesmente pela necessidade de compartilhar, de se entreajudar, de valorizar as pequenas coisas em detrimento das maiores, e fazer comungar a necessidade de se amarem mutuamente sem preconceitos, pois começa a perceber-se de que todos precisam uns dos outros e que os valores do amor passam pelo respeito pelo próximo, pela fraternidade e solidariedade, isto é, reforma íntima, e o Espiritismo tem na sua filosofia todas as respostas para o encadeamento da sua esperança futura pelo Evangelho redivivo, não pelas meras palavras, mas pelas ações. É o amar ao próximo como a si mesmo. É começar a observar as pequenas coisas da vida. Um sorriso, um abraço, uma palavra amiga. Nós temos tanto o que doar. É compreendermos o outro, é respeitarmos a forma do outro ser e de viver. Podemos não concordar muitas das vezes com as ideias do outro, mas elas merecem respeito. E quem é que disse que todo mundo tem que pensar uniformemente? Se cada um de nós tem uma bagagem, nós precisamos respeitar a forma de observar a vida, do entendimento. Não pode ser igual. Então, respeito às diferenças, um olhar caridoso para o irmão. Queremos que nos compreendam, queremos que nos perdoem. Mas é esse exercício que nós fazemos com o outro? E outro detalhe interessante é que precisamos uns dos outros mais do que podemos imaginar. Muitos irmãos ainda enganados ficam dizendo que não precisam de ninguém. Mas nós precisamos. Até para quando nós acordamos pela manhã, precisamos de que, se nós não moramos sozinhos ou não temos quem prepare o nosso café, nós precisamos de alguém. E se nós precisamos do café, do pão, do leite, nós precisamos que haja padaria,
que haja trabalhadores lá. Se vamos para o nosso trabalho ou para alguma outra atividade, nós precisamos do transporte público, se não tivermos o nosso próprio. E precisamos de quem? Dos condutores desses transportes. E se temos nosso transporte próprio, nós precisamos de mecânicos para de vez em quando dar manutenção desse nosso transporte. Então, você veja que nós vivemos em sociedade, não é por acaso. Nós estamos aqui uns pelos outros, mantendo respeito e mantendo também as escalas hierárquicas tão necessárias para um bom andamento da sociedade. Mas quando há respeito, tudo isso funciona perfeitamente. Debruçando-nos sobre o princípio da reencarnação, encontramos explicações para todos os nossos sofrimentos. Se nos falta uma perna, podemos supor que numa encarnação passada a usamos de modo indevido. Se sofremos a prova da pobreza, podemos imaginar que já fomos ricos em outras oportunidades e não soubemos usar o dinheiro a favor do próximo. O Espiritismo tem resposta para todas as nossas dúvidas e consolo para todos os nossos dissabores. É preciso, pois, penetrar nele com um sentimento de humildade e de agradecimento a Deus. Temos a real certeza que Deus, nosso Pai, é justo e bom, e que tudo que nos ocorre tem a ver muito diretamente com os nossos pensamentos e atitudes de outro tempo, lá para trás, numa outra oportunidade e talvez até na vida presente. Então precisamos sempre vigiar e orar. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, fonte da nossa conversa de hoje, vamos encontrar lá no item 11 uma mensagem do nosso irmão Erasto, discípulo de São Paulo, falando brevemente sobre Santo Agostinho. Santo Agostinho, como sabemos, é um grande vulgarizador da doutrina espírita. Há mensagens dele incluídas no Evangelho. E ali, Erasto nos lembra que Santo Agostinho também esteve detido na matéria, assim como muitos de nós ainda nos encontramos. Só que houve algum instante em que ele também encontrou a sua estrada de Damasco. E nesse novo encontro, ele começou a se aperceber das coisas do Espírito. Então, a partir daí, quando liberto do corpo físico, Santo Agostinho potencializou cada vez mais e mais os seus conhecimentos sobre a verdadeira doutrina do Cristo. Com isso, nós podemos entender que todos nós podemos alcançar esse patamar e até muito mais. Lembrem-se de que Jesus disse: sede perfeitos. Jesus é o nosso modelo e guia e, portanto, ele deve ser imitado por nós. Façamos nossa reforma interior. Estudemos com afinco o Evangelho. Modifiquemos nossas ideias e nossas atitudes para que a gente encontre esse reino dos céus em nós. Que Jesus e sua mensagem esteja internalizada em nós. Já estamos conversando há pouco mais de 30 minutos e ainda precisamos fazer mais algumas reflexões para que a gente possa dar por encerrado esse nosso assunto, não é? Mas o que mais vale é o nosso entendimento. Então vamos seguindo, nós estamos falando da estrada de Damasco. As nossas transformações íntimas, as mais íntimas, não acontecem da noite para o dia. Isso é um processo gradual e precisa da nossa vontade. Nos libertemos daquele homem velho. Promovamos em nós essa estrada de Damasco. Persigamos
os ensinamentos de Jesus. Nos preparemos para vivenciarmos, por nossa causa mesmo, pelo nosso trabalho, pelo nosso esforço, essa nova era. Falando sobre a Estrada de Damasco, eu deixo para vocês essa dica aqui de leitura. É uma leitura imperdível. Leiam com atenção essa história e vamos entender a conversão de Saulo em Paulo de Tarso. É uma leitura que vale muito a pena. É um grande estudo. Lá no início da nossa conversa, quando eu mostrei aquele céu azul, quando falei da contemplação, quando falei de nós entendermos o poder divino, e quando eu falei também que mais do que nós contemplarmos a beleza, tudo que nos envolve, nós precisamos nos fazer entender que pertencemos a toda essa criação e que nós devemos colaborar com essa criação. A esse ponto que chegamos da nossa conversa, já percebemos que tudo só depende de nós. Deixemos um pouco a materialidade de lado. Está até redundante nós conversarmos sobre isso. Mas nós almejamos um mundo de paz, de alegria, de felicidade. Não é? Paz e a felicidade onde a gente conquista. Precisa vir de dentro de nós. É o Evangelho igual ao trabalho que nós citamos minutos atrás. Só para a gente terminando a nossa conversa, vamos observar o quadro seguinte. É mais um reforço na nossa renovação de ideias. Em todos os tempos, ao longo da história, os homens, limitados ao materialismo ou ao aqui e agora, têm sonhado com a chegada de uma idade do ouro para a humanidade, de mundo feliz e perfeito, em que não haveria doença, nem pobreza, nem guerra, nem fome, nem fronteiras e qualquer divisões, e verem o universo inteiro transformar-se diante de seus olhos, de forma mágica, e converte-se em algo radicalmente novo. Quisera livrar-se definitivamente de toda a problemática social, racial, econômica e etc., de que o próprio homem é a causa. Essa era nova que ainda não chega, porque muitos de nós ainda estamos naquela situação de que gostamos de apontar erros, mas ainda não trazemos soluções. Somos implacáveis em perceber o defeito alheio, mas não o observamos em nós. Tripudiamos ainda, ignoramos, isolamos pessoas e, no entanto, gostaríamos que nos entendessem, que nos aceitassem da forma como somos. Essa era nova que nunca chega. Essa impressão de que o mundo está evoluindo, que antigamente era melhor. Essa falta de percepção em nós, ainda tão detidos na matéria, de que o mundo progride, de que as coisas evoluem, e podem evoluir até muito mais rápido. Antigamente é que era bom. Ouvimos, não só os antigos falando, não. Muita gente bem mais nova comenta. Antes não era assim, porque agora está. Em tudo nós estamos vendo progressão. Porque a Terra, ela vai progredir, de uma maneira ou de outra. Mas poderia estar progredindo mais rapidamente.
Então precisamos sair dessa inércia. Temos questionamentos, todos nós temos anseios, todos nós temos, somos individualidades, queremos um mundo melhor, precisamos pensar de uma forma muito mais ampla, abandonarmos certas ideias de defender só o meu segmento e o outro não, de abrirmos os olhos para algumas coisas e para outras não. Muitas das vezes, as coisas ficam travestidas nas ideias de coletivo, mas se observarmos bem, estamos privilegiando apenas um setor da vida. E quem é que precisa ter privilégios? Não, só precisamos de um sentido melhor de igualdade. Só que, justamente porque estamos nesta transição, estamos mergulhando num caldo, numa sopa de misturas de coisas, de ideias, de percepções. Esfriemos as nossas mentes e batalhemos justamente por esse mundo melhor, que vai muito mais além do que um mundo com esteiras rolantes, com foguetes, nós conquistando espaços, a ciência progredindo, é claro, mas vai muito mais além de tudo isso. E já falei aqui no nosso estudo, é a revolução de nós todos, é a revolução moral. Chegamos a esse ponto do nosso bate-papo em que a gente não tem mais dúvidas. Eu preciso batalhar pela melhora de minha melhora e a melhora de todos nós enquanto sociedade. Eu preciso trabalhar com afinco, sem esmorecer, com fé, com confiança, para que tudo saia melhor. Se eu for uma identidade melhor, com certeza as minhas ações serão melhores. E o que eu vou jogar em sociedade? Existe um ditado bem antigo, cada um só dá aquilo que tem. Então a gente só pode dar aquilo que a gente tem para dar. E a gente exige tanto dos outros, mas às vezes o outro ou nós mesmos ainda não temos tal coisa para dar. Solidariedade. Às vezes eu ainda não entendi o que é solidariedade. Então eu não tenho ela para dar. Fraternidade. Muitas das vezes eu posso não ser um ser fraterno, porque ainda não entendi o que é fraternidade, ainda não assimilei. Espírito milenar que sou, pelas múltiplas vivências que tive e que ainda terei, eu ainda não aprendi esse setor. Mas estou aqui de novo, encarnado no planeta Terra, encarnado neste país, nesta cidade, para ser melhor. Não deixemos para amanhã, para depois da manhã, agora eu estou ocupado, depois eu vejo isso. Não. É agora. É um agora. E temos todas as ferramentas à nossa disposição. Na prece, peçamos ajuda ao alto, mas não esqueçamos que nós temos um anjo da guarda. Nós temos espíritos familiares que torcem por nós. Não estamos sozinhos, de maneira alguma. Não nos falta amparo. Naqueles momentos em que achamos que estamos sozinhos, tenhamos certeza de que alguém vela por nós. A nova era, no entanto, se dá ou vem se dando em progressão. Ou seja, primeiramente tivemos Moisés com os mandamentos de Deus, nos mostrando o germe da mais ampla moral cristã, onde seu ensinamento se deu de forma apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos que ela propunha regenerar e renovar. Seguiu-se a ele Jesus,
que iniciou a mais pura, a mais sublime moral que há de renovar o mundo, ou mais precisamente, renovar os homens para a compreensão de que todos somos irmãos, estabelecendo então a solidariedade comum. E a lei de progresso vai se efetivando com o Espiritismo, que chegou para efetivar, realizar e concluir o progresso necessário à humanidade. Anteriormente, falou-se da união entre religião e ciência. Fato este que o Espiritismo veio demonstrar a possibilidade de que coração, amor, caminhem unidos à ciência. Ainda que tal progresso, que tal evolução vá se dar não sem lutas, sem abalos, sem discussões, ao contrário, elas, lutas, abalos, grandes discussões, se darão porque necessárias são ao amadurecimento, ao estruturamento, à solidez da construção. O advento da nova era se dará de forma efetiva, necessariamente, pela renovação da mentalidade, e esta, necessariamente, se dá pela renovação de ideias e sentimentos, pensamentos e atos. Nada muda se a visão e o comportamento não mudarem. Queiramos ou não, todos nós, sem distinção, vamos evoluir. As leis morais estão no nosso interior. Nós temos em nós a centelha divina, e essa pode ser potencializada através do nosso árduo trabalho, porque ninguém disse que é fácil. E essa centelha pode se transformar num grande clarão, numa grande luz, e que poderemos mais adiante distribuir a quem cruzar o nosso caminho. Imaginem, podemos fazer um grande benefício. Essa é a nossa meta. O bem é a nossa meta. A lei do progresso, essa é certeira. Se observarmos bem as transformações que a sociedade está vivendo, até bem pouco tempo, a corrupção era uma coisa que ficava oculta. Hoje em dia está tudo muitas coisas claras. Muita gente interpreta de forma errada, dizendo que a vida piorou. Não, pelo contrário. Evoluímos a tal ponto que hoje as coisas estão mais claras. Com essa nossa melhora moral, nós utilizaremos até de forma muito bem as ferramentas que já dispomos. Vamos exemplificar. A internet, que muitas das vezes é mal utilizada, mais para frente, se ela ainda existir ou virar coisa melhor, será utilizada apenas para o bem-estar do próximo, para a comunicação, para encurtar distâncias e não utilizarmos muitas das vezes, como muitos usam, para fazer o mal. Então vejamos, nós estamos progredindo. Essa é a nossa meta. Encaremos as situações que se apresentam para nós como um quadro evolutivo. É momento, como eu já disse, de convulsão. Tudo ficará melhor. Tudo será melhor. E ficará até muito mais rápido com o nosso concurso. Um dia, mais para frente, quem sabe, voltaremos a habitar o planeta Terra. E ele estará modificado. Estará de uma forma muito melhor do que essa que nós conhecemos. E aí fica a pergunta para nós. Que tipo de auxílio nós estamos prestando para que em nosso planeta chegue essa nova era? Que tipo de operários somos nós nessa grande obra de reconstrução do nosso planeta? É fim de ano? É momento de reflexão? Respondamos intimamente essas perguntas. E aí, quem sabe aí, abre uma nova porta para nós, para a luz, para a evolução. Um grande abraço a todos vocês.
Fiquem com Deus e Jesus. Até a próxima, se Deus quiser. Olá, meus irmãos. Boa noite a todos. Gostaríamos de agradecer ao nosso irmão Edivaldo pela palestra que nos trouxe, pelas reflexões que nos deixou, que possamos fazer bom uso dela. E agora pedimos ao nosso irmão Edivaldo que feche o trabalho fazendo a nossa prece final. Ao término de nossa reunião, agradecidos a Miguel, a Catuíte, as irmãs Margaridas e todos os trabalhadores espirituais da nossa casa de caridade, elevando os nossos pensamentos a Ti, Jesus, agradecendo-lhe pela oportunidade de estudo e de trabalho desta noite, pela oportunidade de estarmos tocando em assuntos do Evangelho, sempre esclarecedores para nós, sempre fonte de crescimento. Assim podemos discernir, pautar nossa vida com os ensinamentos do Cristo e melhorarmos assim de verdade a qualidade de nossa caminhada por este planeta Terra. Mestre querido, recebemos tanto durante esta reunião da noite que nem sabemos mensurar o que chegou de positivo para nós. De baterias renovadas, esperanças para um novo ano, também renovadas, vontade de trabalhar e de servir. Te pedimos, por favor, que leve também o nosso agradecimento até Deus, nosso Pai Maior, por tudo que nos concede. É dezembro, está chegando aqui na Terra a festividade do Natal, onde comemoramos o Teu nascimento, pelo menos alguns de nós, habitantes deste planeta, e as reflexões chegam. Teus ensinamentos continuam a pulular em nossas mentes. Um dia, Mestre, tudo que sentimos nessa época, espalharemos durante o ano todo em nossas vidas e nas vidas de quem cruzar o nosso caminho. Que as Tuas vibrações de luz e de paz estejam conosco hoje e sempre, como sempre sabemos que estão. Nós é que precisamos envidar esforços para estarmos atuando na Tua mesma faixa. Obrigado por mais um ano, com todos os altos e baixos que tivemos, mas com certeza foi de aprendizado. E de boa vontade vamos seguindo a nossa marcha. Que assim seja. Graças a Deus.